Como quem tá na chuva para se molhar, vou fazer de sistema nervoso, mas também vou fazer junto com tecido sanguíneo e imunologia, porque são menorzinhos, né? E eu acho que não vai cair tanto, porque já caiu em outras provas, então acho que o foco mesmo vai ser sistema endócrino e sistema de história, até porque tem muita coisa, são 7 capítulos para 10 questões, não tem como colocar as coisas mais específicas, né? Porque é muito conteúdo para pouca questão. Então vamos começar com o sistema nervoso. O sistema nervoso é um dos sistemas reguladores, juntamente ao sistema endócrino. Todas as funções do corpo passam pela regulação de algum deles, então ou está passando pela regulação do sistema endócrino ou está passando pela regulação do sistema nervoso. O sistema nervoso promove uma resposta com a transmissão de impulsos nervosos de maneira rápida, mas pouco duradoura. É aquilo que a gente já falou, não sei se vocês vão lembrar, mas o sistema endócrino, comparado ao sistema nervoso, ele é mais lento, mais abrangente e mais duradouro. O sistema nervoso, ele é mais rápido e também é pouco duradouro e também menos abrangente. Acabei de falar isso. Tá, a gente vai começar a falar da divisão, que são muitas divisões, uma dentro da outra, então é meio confuso, você tem que ir vendo com calma. Vamos começar, tem duas divisões maiores, assim, tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal e protegido por meninges, aracnoide, dura mater e pia mater. Já o sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios. Ele é o que tem mais subdivisões, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Vamos primeiro falar do sistema nervoso central. Como eu já falei, é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. No encéfalo tem o cérebro, que é responsável pelos sentidos, cognição e memória, tálamo e hipotálamo, temperatura corporal, sede e fome, pressão e ligação do cérebro, mesencéfalo, reflexo de audição e movimento de busca dos olhos, cerebelo, coordenação motora e equilíbrio, ponte, ligação entre cérebro, cerebelo e medula, bulbo, pressão arterial, ritmo cardíaco e funções automáticas como tosse e respiração. Essas são as funções de cada uma das partes do encéfalo. Vamos para o sistema nervoso periférico, que é aquele que está cheio de subdivisão. Tem tipo mais 3 subdivisões. Não, subdivisão tem 2, acho. Mas a gente vai chegar lá. Composto por nervos e gânglios, como eu já disse, aí os nervos são conjuntos de neurônios que são divididos em sensitivos, motores ou mistos. Os sensitivos conduzem impulsos nervosos de um órgão periférico ao SNC. Os motores conduzem impulsos nervosos do SNC para os órgãos efetores. E os mistos são os dois, como diz o nome deles, né? Tá, aí tem o sistema nervoso periférico somático. O somático é o que comanda as ações voluntárias. Então, tipo assim, vendo o braço, eu quero fazer isso, então eu vou fazer. É somático. O meu cérebro tá mandando fazer, então eu voluntariamente vou fazer. Eu não tô fazendo sala voluntariamente, porque eu sofri uma pressão dos meus colegas, mas a gente não entra nisso, né? O neurotransmissor do sistema nervoso periférico somático é a acetilcolina, que é o mesmo que a gente vai ver daqui a pouco no parasimpático, mas é outra história. Como já dei o exemplo também. Aí tem o sistema nervoso periférico autônomo. Já ele é ao contrário do sistema nervoso periférico somático. Ele comanda as ações involuntárias. Vamos falar dos neurotransmissores. Na verdade, vamos falar primeiro da divisão deles. Dentro do sistema nervoso periférico autônomo, são duas divisões. Sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. O parasimpático é sistema nervoso da normalidade. E ele libera o acetilcolina, como a gente acabou de falar no sistema somático. Por isso que eu falei que a gente ia falar de novo dele. Então, recapitulando, parasimpático, acetilcolina. Esse é o neurotransmissor dele. Já o parasimpático, ele é o antagônico, né, o simpático é o antagônico do parasimpático e é o sistema nervoso das emergências. E o neurotransmissor dele é adrenalina e noradrenalina. Como ações, ele tem a dilatação da pupila, aumento dos batimentos cardíacos e ritmo respiratório, sangramento reduzido, que é a vasoconstrição, né? E descarga de insulina e sudorese. Ele deixa de realizar digestão, excreção e reprodução. Já o parasimpático é o inverso de tudo isso. É basicamente isso. Também tem os impulsos nervosos, só vou falar resumidamente. Tem os dendritos, tem o corpo celular, tem o axônio, é sempre nessa direção, é unidirecional. Tem o extrato mielínico também, que também é chamado de baía de mielina, que deixa os impulsos mais rápidos. Basicamente é isso. A propagação de impulsos nervosos, que são responsáveis pela atuação do sistema nervoso, ocorre em virtude da variação de cargas elétricas na membrana dos neurônios e da liberação de neurotransmissores nas sinapses nervosas. Sinapse é
entre um axônio e outro dendrito. Mas essa parte assim, eu acho que seria mais tecido nervoso, que não vai cair na prova, então ninguém se importa. Vamos falar agora de tecido sanguíneo, penúltimo tópico da prova. Não aguento mais. Tá, tecido sanguíneo é o único tecido líquido, sangue. Transporta substâncias, hormônios, gases, nutrientes e anticorpos. Defende o organismo contra agentes estranhos, que é a função do leucócito que a gente vai ver daqui a pouco. É dividido em plasma e elementos figurados. O plasma é água e substâncias dissolvidas. Já os elementos figurados são as hemácias, leucócitos e plaquetas. O plasma é a maioria, sendo 55%, os elementos figurados são 45%. Os elementos figurados eles são produzidos na medula óssea vermelha a partir de células tronco hematopoéticas. Estou falando muito rápido, né? Perdão. Vamos começar falando das hemácias. As hemácias também são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São células sem núcleo, então elas têm só 120 dias de vida. Se parar pra pensar, a hemácia que a gente teve no primeiro dia do ano já não existe mais há muito tempo, porque dura só 120 dias, a gente já tá no dia 230, não sei, não lembro. Enfim, não importa. São as mais numerosas e transportam o oxigênio com a hemoglobina. Muito importante esse nome, hemoglobina. Apesar dela transportar, ela não usa, porque não daria para ela ficar transportando e usando, porque ela ia usar uma boa parte do que ela devia estar transportando. Então ela não usa o oxigênio. É produzida pela medula óssea vermelha, que é eritropoiese, o nome, mas isso não é importante. Também, outra coisa que não é importante, destruída pelo fígado e pelo baço. Ela seria importante se cair uma questão na prova perguntando quais são as funções do fígado. Uma das funções do fígado, como a gente já viu antes, é destruição de hemácias belas. Passam com facilidade pelos capilares e não se dividem. Aí tem dois problemas, a eritropenia, que é na verdade a anemia, que acontece quando tem uma quantidade menor de hemácias no organismo, menor do que a dos valores de referência. Aí pode ser a anemia pobre em ferro, que é ferropriva, e falta de B12, que é perniciosa, anemia perniciosa. Tem a eritrocitose, que é quando tem maior quantidade de hemácias acima do valor de referência. E acontece quando tem ar rarefeito, ou seja, menos oxigênio. Por isso que os jogadores de futebol, por exemplo, da seleção, eles treinam em Petrópolis, porque eles estão numa altitude mais elevada, então eles produzem mais hemácias e tem um desempenho melhor. Leucócitos, eles também são chamados de glóbulos brancos e são os anticorpos. Um dos tipos, né, são os anticorpos. São células com núcleo, né, diferente. A única que é sem núcleo é, de fato, a hemácia. São responsáveis pela defesa do organismo, tem capacidade de revisão e tem dois grupos, granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e tem agranulócitos, monócitos e linfócitos. Eu não vou falar disso porque, sinceramente, acho que não vai cair. Mas eu vou fazer uma revisão que eu tinha esquecido de falar quando estava falando de hemácia. Citose é quando tem um número acima do valor de referência, e penia é quando tem um número abaixo do valor de referência. Então, leucocitose, número de leucócitos acima do valor de referência, como, por exemplo, infecção. Isso é muito importante, deve cair uma questão dessa. Porque como é que a gente sabe que uma pessoa está com infecção? Quando ela está com um número de leucócitos acima do nível de referência. Por que isso? Porque, como eu já disse, os leucócitos, eles são responsáveis pela defesa do organismo. Então, quando o organismo detecta que está com uma infecção, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o número de soldadinhos para combater essa infecção. Então, vai estar acima do valor de referência os leucócitos, porque você vai estar com uma infecção, eles vão aumentar o número para combater essa infecção. Já a leucopenia é o número de leucócitos abaixo do valor de referência, como, por exemplo, quem tem AIDS. Vamos falar das plaquetas ou trombócitos. Não são células, e sim fragmentos celulares. Eu frisei bastante isso, até eu esqueci, mas são fragmentos celulares. São responsáveis pela coagulação, que evita a perda de sangue excessivo. Então, toda vez que você vê, problema da plaqueta. Com certeza é plaqueta. Os coágulos são feitos... Não, isso não é importante.
Quase não tem vida, 10 dias também não é muito importante. A produção é constante, exatamente por esse fato de quase não ter vida. Aí tem a plaquetocitose, onde o número de plaquetas é acima do valor de referência, e plaquetopenia, onde o número de plaquetas é abaixo do valor de referência. Exemplo de plaquetocitose é genética, e exemplo de plaquetopenia é quando a pessoa está com vírus. Vamos falar do último tópico. Sistema imunitário. Imunização é aumento do número de anticorpos, ou seja, leucócitos, no organismo. São dois tipos de imunização, tem a imunização ativa e imunização passiva. A ativa é onde o corpo produz os anticorpos e células de memória. As células de memória são aquelas que guardam as informações do antígeno, a gente vai ver daqui a pouco. Tem a imunização ativa natural artificial, assim como tem da passiva também natural artificial. A natural da ativa é quando a gente pega naturalmente o antígeno. E artificial são as vacinas. Então, muito importante, vacina, imunização ativa. Já a passiva é quando o corpo já recebe o anticorpo pronto. Então, ele não tem que produzir. Tem a natural, que é primeiro leite após o parto, e tem a artificial, que é o soro. Então, soro, passiva, vacina ativa. Vacina ativa fica... Não sei, pra mim combina. Não sei pra vocês. Vacina ativa. Ativacina. Ativacina, pra você lembrar. Tá, as vacinas. Vou falar das vacinas mais especificamente. As vacinas, elas contêm antígenos atenuados, mortos ou fragmentos do antígeno. Estimulam a produção de anticorpos e células de memória. Elas previnem doenças. São ativas e artificiais. Então, ao invés do... a vacina é usada antes de você ter a doença. Você tem que se vacinar para você prevenir uma doença. Então, tipo, poliomielite, H1N1, você não tem essa doença. Inclusive, quem tem recentemente não pode nem tomar vacina, por exemplo, da gripe. Se você teve gripe nos últimos 15 dias, você não pode tomar vacina da gripe, porque não sei porquê, mas não pode. O soro. O soro contém antígenos específicos, já são anticorpos e combatem os antígenos mais rapidamente. São passivos e artificiais. Então, quando você toma soro, é porque você sofreu uma picada de cobra, por exemplo. Então, você realmente está precisando naquela hora. Você não tem que remediar. Você não tem que prevenir. Você tem que combater logo o que já aconteceu. Já aconteceu a besteira, então você tem que resolver a besteira no momento que está agora. É isso. Vamos de resposta primária e resposta secundária. Como diz o nome, a resposta primária acontece primeiro e a resposta secundária acontece depois. Não necessariamente segundo, se eu não me engano, porque acho que você pode ter contato com o antígeno mais de uma vez. Mais de 2 vezes. Enfim, mas vamos falar de secundária. Na verdade, vamos falar da primeira da resposta primária. A resposta primária é a produção dos anticorpos de maneira mais lenta. Por quê? Porque o antígeno está sendo identificado. O corpo nunca teve contato com esse antígeno. Quando você não tem contato com alguém, você se aproxima de maneira mais lenta. A resposta secundária, não. Aí, voltando. Na resposta primária, pode acontecer a produção de células de memória. Para que as células de memória? Para quando você entrar em contato com esse antígeno de novo, você já vai estar mais preparado. A resposta secundária, não. Já conhecer, já tem intimidade, então vai ser mais rápido e também vai ser mais intenso. É muito importante. A produção de anticorpos na resposta secundária é muito mais rápida e mais intensa, pois os antígenos já foram identificados. Então, você já tem mais uma intimidade com os antígenos, então você vai mais rápido e mais intenso. Acabou. É isso, espero que tenham gostado.